Vamos discutir o conceito de escravidão e suas distinções em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval. O conceito de escravidão refere-se à situação de restrição de liberdade do trabalhador que obriga o mesmo a prestar um serviço sem um pagamento, de salário ou com um pagamento menor às suas necessidades. O trabalhador, ele sofre no ambiente de trabalho violência, ameaça, coerção, abuso de poder, violência psicológica, violência física dentro do trabalho. Então, nesse conceito de escravidão, nós temos uma experiência numa reportagem do Cabrini, da Rede Record, que teve essa reportagem relatando os abusos dentro do trabalho de pessoas iletradas, pessoas que não tinham muito estudo, que saíam do interior para ir para a cidade trabalhar. Chegando lá, essas pessoas, com uma falsa promessa, moravam em quartinhos insalubres, não recebiam salário, eram tratadas como escravas, não como empregadas, não tinham direitos, e as relações de trabalho eram sempre ilegais. Reportando uma coisa que aconteceu agora, uma empregada que trabalhava para um desembargador, também sofreu esse tipo de abuso. Esse tipo de abuso, ele prepondera nas relações em que a pessoa não tem muito estudo, a pessoa ela tem, às vezes, até uma deficiência e ela não sabe ver seus direitos. Então, vamos lá. Vamos falar a diferença, as distinções em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval. O trabalho escravo antigo, na escravidão antiga, a diferença da escravidão antiga para a servidão medieval, que a escravidão antiga ela era institucionalizada pelo Estado. Ou seja, era lei. A pessoa poderia ser propriedade de outra pessoa. Inclusive, a coroa portuguesa, ela permitia isso de uma forma, uma das justificativas da coroa portuguesa era que os negros, eles tinham que pagar pelos pecados deles. Então, a escravidão era permitida até pela Igreja Católica e pela coroa portuguesa, porque a maioria dos africanos, que vieram da parte do norte da África, eram convertidos ao Islã, eram muçulmanos. Então, como a coroa portuguesa era de maioria católica, pensava que os escravos negros eles tinham que pagar pelos pecados deles. Então, a escravização antiga, a escravidão era institucionalizada. A lei permitia que uma pessoa fosse propriedade de outra pessoa, podendo ser negociada por dinheiro, troca de bens, como ouro, prata, pedras preciosas e terras. Então, o escravo ele era moeda de troca. Então, dentro desse sistema de escravidão antiga, o escravo que não obedecesse ao seu senhor, ele era, até sofria tortura de morte. Sofria chibatadas, chicotadas, afligido fisicamente, e muitos deles fugiam, e eram também mortos e executados pelo seu senhor. Então, vamos falar aqui essa diferença de trabalho escravo antigo e a servidão medieval. Qual é a diferença do
do trabalho escravo antigo e da servidão medieval. Que na servidão medieval, o servo, ele não era escravo. Ele tinha status de homem livre. Ou seja, o servo trabalhava nas terras do seu senhor, né? Ele pagava tributos, né? Uma série de taxas ao seu senhor, em troca de quê? Do uso da terra. E em troca também de proteção do senhor feudal. Certo? Então, vamos lá. O servo não era escravo, tinha status de homem livre. O servo pagava uma série de taxas e tributos ao senhor em troca do uso da terra, de equipamentos e da proteção do senhor feudal. A estrutura de organização do feudo era essa: manso servil e manso senhorial. E o servo, ele pagava uma série de taxas ao seu senhor pelo uso da terra. E vamos falar aqui quais são essas taxas, para terminar a aula. Corvéia, talha, banalidade, censo, captação e a mão morta. Né? Então, acabamos aqui a aula.